Olá, meu irmão e minha irmã, que alegria, que satisfação estarmos juntos aqui novamente. Hoje eu quero falar sobre maldição hereditária. Maldição hereditária existe? Você já viu que em determinadas famílias há uma tendência para acontecer determinadas coisas ruins, destrutivas, ou a terem comportamentos pecaminosos, destrutivos? Existe isso, a gente percebe isso. Às vezes numa família há aquela tendência, por exemplo, para pessoas que têm envolvimento com alcoolismo, com dependência química. Então o pai era alcoólatra, o filho é alcoólatra, o neto é alcoólatra, uma tendência na família ali que muitas vezes é identificado como maldição hereditária. Ou também, por exemplo, questões financeiras. A pessoa é endividada financeiramente, vive endividado financeiramente, não consegue sair dessa situação. O pai vivia assim, o avô vivia assim, a família toda vive assim, numa situação financeira difícil, sempre endividado, devendo e correndo atrás, né, da questão financeira. Ou às vezes pode ser também até uma questão de uma enfermidade. Determinadas famílias que há uma propensão para determinados tipos de câncer, câncer de mama, câncer de próstata. Então o avô tinha, o filho tem, o neto também tem e assim por diante. Ou às vezes até coisas mais trágicas, famílias onde sempre alguém em cada geração morre num acidente de alguma coisa, como por exemplo um acidente de carro, ou coisas mais drásticas ainda, alguém sempre morre assassinado. Então essas coisas todas, elas são chamadas e conhecidas como maldições hereditárias. E hoje nós vamos olhar para tudo isso à luz da palavra de Deus. Nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, sobre essa questão das maldições hereditárias. Então eu convido você a ficar conosco aqui, assista esse vídeo até o fim, porque eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. E também quero convidar você, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like também e, muito importante, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que eles também possam ser alcançados com a palavra de Deus. Nosso propósito aqui é compartilhar a palavra de Deus. Nós queremos que a palavra de Deus seja propagada, pregada através deste canal aqui, para que pessoas possam ser alcançadas por essa palavra, para que o reino de Deus possa ser estendido sobre a face da terra. Então participe conosco, se engaje conosco aqui, compartilhe esse vídeo, faça a sua inscrição, ative as notificações, deixe o seu like, porque isso é muito importante para nós aqui. Muito bem, vamos lá para o nosso assunto então de hoje. Maldição hereditária. Maldição hereditária existe? Antes de nós entrarmos nessa questão e respondermos essa pergunta, eu quero trazer aqui para você uma definição do que é maldição hereditária. Uma definição que é comum a todos os meios evangélicos e cristãos que falam sobre isso. Então, vamos dar uma olhadinha então nessa definição. Maldição hereditária é a crença de que palavras, pactos ou ações pecaminosas dos pais têm poder para condicionar a vida dos seus filhos ou dos seus descendentes, trazendo consequências destrutivas para as gerações futuras. Então, isso é maldição. É quando alguém faz algo, diz algo, faz um pacto, faz alguma coisa, ou tem um comportamento pecaminoso que vai influenciar a vida dos seus filhos, dos seus netos e assim por diante, dos seus descendentes. Agora, vamos para a palavra de Deus então. O que a palavra de Deus nos diz? Maldição hereditária existe de acordo com a palavra de Deus? Sim, maldição hereditária existe de acordo com a palavra de Deus. Nós temos alguns textos que mencionam essa realidade. E eu quero aqui trazer alguns deles. Olha só. O primeiro, Gênesis 9, 25. Gênesis 9, 25 diz assim: Então disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. Essa palavra foi proferida por Noé. Noé, logo depois do dilúvio, diz a palavra de Deus, quando eles saíram da arca, ele plantou uma vinha. E dessa vinha, então, ele fez vinho. E um dia ele se embebedou, ele se embriagou e ficou nu dentro da sua tenda. E aí, então, o seu filho Canaã entrou lá e viu o pai nu. E aí, quando o pai, no outro dia, já sóbrio, descobriu que o seu filho Canaã tinha visto ele nu, ele proferiu essa maldição aqui. Ele disse:
Maldito seja Canaã, seja servos dos seus irmãos. Então aqui há uma maldição que foi proferida sobre um indivíduo que trouxe consequência para as suas gerações, para as gerações posteriores. Um outro texto, o texto de Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, é o texto onde Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. E o texto diz assim: não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Está falando de adoração a imagens, né? Porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Veja o que Deus diz aqui, que ele visita, Deus, né, a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas depois também tem um outro versículo muito interessante, o versículo seguinte que diz: mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, aqui nós temos um texto que mostra a grandeza, a infinitude da misericórdia de Deus, mas também tem um texto que fala que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E depois nós temos o texto de Josué, capítulo 9, versículo 23, onde Josué, então, ele profere uma maldição sobre os gibeonitas. Os gibeonitas eram um povo que vivia ali em Canaã, e Josué e Israel estavam invadindo a terra de Canaã e estavam conquistando aquela região ali. E os gibeonitas se disfarçaram, vieram dizendo que eram de uma terra distante e queriam fazer aliança com o povo de Israel. E o povo de Israel fez aliança com eles. E depois descobriu, o povo de Israel, os israelitas descobriram que na verdade os gibeonitas eram da terra de Canaã. Esse mesmo povo que havia sido amaldiçoado por Noé. E aí então eles se disfarçaram de um povo distante para não serem destruídos, não serem banidos, não serem expulsos da sua terra pelo povo de Israel. Então fizeram uma aliança com o povo de Israel. Só que Josué, quando soube que eles tinham enganado eles, ele proferiu essa maldição. Josué capítulo 9, versículo 23. Agora vocês estão sob maldição. Veja o que Josué diz sobre os gibeonitas. Agora vocês estão sob maldição e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Nunca mais haverá entre vocês pessoas que sirvam como escravos, né? Rachadores de lenha, tiradores de água, pessoas que fazem serviço braçal. Então foi uma maldição proferida aqui por Josué sobre os gibeonitas. Então, existe maldição hereditária na Bíblia? Sim, esses textos nos mostram. Existe maldição hereditária na Bíblia. Mas a pergunta que fica é: o crente, eu e você que somos crentes em Cristo Jesus, estamos sujeitos à maldição hereditária? Aí a resposta é não. Existe maldição hereditária? Existe. Mas o crente está sujeito à maldição hereditária? Não. O crente não está sujeito à maldição hereditária. O crente, o cristão, né, verdadeiramente convertido, que vive uma vida de consagração, que busca viver uma vida de santificação a Deus, ele não está sujeito às maldições hereditárias. Porque a partir desse momento em que ele se posiciona em seguir o Senhor, fazer a vontade de Deus, ele está rompendo com o seu passado. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Tem um texto de Ezequiel, capítulo 18, no versículo 20, onde o profeta Ezequiel, que estava no cativeiro já, e ele profetizava a respeito da destruição de Jerusalém, ele traz uma palavra muito interessante aqui a respeito do que viria a acontecer no povo de Israel dali para frente. Ele diz em Ezequiel 18, 20 o seguinte: a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. Veja o que ele está dizendo aqui. A justiça do justo ficará sobre ele e a maldade do ímpio cairá sobre este. Então, já no Antigo Testamento, nós estamos vendo aqui uma sentença da parte de Deus que, a partir daquele momento, então, as pessoas não iriam mais pagar pelo pecado dos seus antepassados. Agora, vamos para o Novo Testamento. O que o Novo Testamento diz sobre isso? Em Gálatas, capítulo 6, versículo 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Jesus se fez maldição em nosso lugar, no meu e no seu lugar, meu irmão.
É verdade, é o que a palavra de Deus nos diz aqui. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus Cristo assumiu a nossa maldição. Ele tomou sobre si a nossa maldição. Na cruz do Calvário, em Jesus Cristo, toda maldição se rompe, toda maldição é desfeita, toda maldição é quebrada, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Se você crê nisso, diz aí amém. Se você crê nisso, escreve aí nos comentários amém, eu creio nisso. Agora, olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, existe maldição hereditária? Existe, sim. Mas o crente está sujeito à maldição hereditária? Não, porque aquele que está em Cristo, diz a palavra de Deus, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Mas aí você pode perguntar para mim o seguinte: então por que existem crentes que sofrem com a influência dos seus antepassados? Bom, o segredo aqui da gente entender isso é nessa expressão que está em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, meu irmão. Para nós entendermos isso, nós precisamos compreender que existem níveis de comprometimento com Jesus. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, sobre esses níveis de comprometimento com Jesus. O fato de uma pessoa ter recebido Jesus como seu Salvador não significa que ela viva uma vida de real consagração ao Senhor. Então, o fato de uma pessoa ter entregue a sua vida para Jesus, recebido Jesus como seu Salvador, não significa que ela tenha recebido Jesus como seu Senhor. E aqui é que está a diferença. Um crente que procura viver uma vida de entrega, de submissão, de santificação a Jesus, ele não estará sujeito a maldições hereditárias, porque essas maldições foram rompidas no Calvário, ali na cruz de Cristo. Por outro lado, o crente que é crente em Cristo Jesus, mas não vive debaixo do senhorio de Cristo, não vive uma vida de consagração, o que acontece? Com o pecado, ele abre espaço para a atuação de Satanás e seus demônios na sua vida. E aí, sim, esses demônios, esses espíritos malignos, eles vêm com toda aquela bagagem dos ancestrais, dos antepassados. Vem e traz, oferece, propõe, induz, tenta o indivíduo a cometer os mesmos pecados que os seus antepassados cometeram no passado. Também temos que levar em consideração que o fato de uma pessoa estar convivendo num ambiente cristão não significa necessariamente que ele seja um verdadeiro cristão. Então nós temos às vezes muitas pessoas dentro da igreja do Senhor Jesus que convivem com os crentes, que são fiéis, tementes a Deus, que servem o Senhor Jesus, vivem ali no meio deles, mas está sujeito às maldições dos seus antepassados, está sujeito aos pecados dos seus antepassados. Por quê? Porque ainda não conheceu verdadeiramente o Senhor Jesus. Então, por isso que existem crentes que sofrem a influência dos pecados dos seus antepassados, porque não estão vivendo debaixo do senhorio de Cristo, não vivem uma vida consagrada ao Senhor, ou até mesmo, pode ser que ainda nem conheçam o Senhor. Mas daí você pode me dizer: mas eu conheço crentes que são consagrados, fiéis, tementes a Deus e que sofrem a influência negativa dos seus pais. Meu irmão e minha irmã, quando isso acontece, você pode ter certeza, se esse crente que você conhece, que eu conheço também, existem pessoas assim que eu conheço também, que são fiéis a Deus, são tementes ao Senhor, vivem debaixo não só da salvação do Senhor, mas do senhorio do Senhor Jesus sobre as suas vidas, e muitas vezes sofrem com a influência, do comportamento, da vida dos seus antepassados. Aí quando isso acontece, nós temos que levar em consideração 3 aspectos aqui bem interessantes. O primeiro deles é a questão do comportamento pecaminoso. Existem certos comportamentos que nós herdamos do ambiente cultural da nossa família. Nós herdamos ali do ambiente da família. Por exemplo, o indivíduo que cresce numa família que costuma gastar mais do que ganha. Então vive sempre endividado, sempre correndo atrás da máquina, sempre buscando pagar ali o cartão de crédito ou com o nome sujo no Serasa, SPC, seja o que for, E esse indivíduo cresce nesse ambiente e ele acha que não é tão errado assim.
você gastar mais do que ganha. Então, é um comportamento pecaminoso adquirido, que a pessoa aprende no seu ambiente familiar. Ela aprende aquilo culturalmente, aceita aquilo como uma coisa não tão errada assim. Então, eu chamo isso de não maldição hereditária, eu chamo isso de um comportamento pecaminoso hereditário, que é quando o indivíduo aprende aquele tipo de comportamento no seu ambiente familiar. Então, ele precisa, com isso, fazer o quê? Precisa romper com isso. Então aí volta de novo a questão da consagração, de viver debaixo do senhorio de Cristo. Então, de fato, essa pessoa ainda não está vivendo debaixo do senhorio de Cristo, ela precisa se submeter ao senhorio de Cristo e dizer não para o pecado. A palavra de Deus diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Então, com isso, a gente vai fazer o quê? Nós vamos tomar uma posição e dizer, não, eu não vou seguir esse comportamento pecaminoso da minha família. Então, isso é uma coisa a ser considerada quando a gente fala de crentes consagrados que vivem sob influência dos seus antepassados. O segundo aspecto que nós temos que considerar aqui é a consequência do pecado. Então, Deus nos livra da condenação do pecado, mas Deus não nos livra da consequência do pecado. Nos livra algumas vezes, mas na maioria das vezes não. Então, o indivíduo, por exemplo, que fumou a vida inteira, e aí ele se converte a Cristo, se entrega para Jesus e tudo mais, e passa a viver debaixo do senhorio de Cristo e larga o cigarro. Mas logo adiante aparece um câncer no pulmão. Por quê? Consequência do seu pecado. É como um indivíduo que mata alguém. Ele vai preso por causa disso. Ele está preso lá, está lá no presídio, ele pede perdão ao Senhor, se converte a Cristo e Deus perdoa o seu pecado. Mas ele vai continuar preso, porque é consequência do seu pecado. Então, às vezes, o indivíduo, ele é um crente consagrado, firme no Senhor, ele está firme, vive dentro dos princípios, dos valores do reino de Deus, mas ele está sofrendo a consequência do seu pecado do passado. Então, isso também não é maldição hereditária, isso é consequência de pecados, né, na nossa vida, consequências de atitudes erradas que nós cometemos. Então, consequências de atitudes que nós herdamos de nós mesmos, né? Então são consequências de atitudes que nós mesmos tivemos no passado e não tem nada a ver com os nossos antepassados, não tem nada a ver com os nossos ancestrais. E o terceiro aspecto que nós temos que levar em consideração é a influência genética. Existe em determinadas famílias uma propensão genética para determinados tipos de doenças. Então, problemas cardíacos, por exemplo, há uma propensão genética na família para isso. Para determinados tipos de câncer, também uma propensão genética para isso. Então, quando acontece uma situação como essa, o indivíduo tem que procurar ajuda profissional, de um médico, ter acompanhamento para que isso não aconteça. Até mesmo a dependência química ou o alcoolismo, né, já se comprova que isso muitas vezes é consequência de uma influência genética na vida da pessoa, na vida do indivíduo. Então, um crente quando está crente realmente comprometido com Jesus, temente a Deus e serve o Senhor e sofre as consequências, né, do passado, então tem a ver com isso. Às vezes é um comportamento aprendido, às vezes é consequência de coisas que nós fizemos no passado, que hoje se refletem na nossa vida, ou até mesmo uma influência genética hereditária, podemos dizer assim, né? Então, meu irmão e minha irmã, a verdadeira quebra de maldição depende de uma conversão genuína ao Senhor, de uma entrega total ao Senhor Jesus. Eu conheci muitas pessoas que não tinham um compromisso sério com o Senhor Jesus, mas que fizeram essas orações de renúncia, orações de quebra de maldição nas suas vidas e por um determinado tempo até foram bem, né? Foram, digamos assim, livres daquela circunstância. Mas logo lá na frente aquilo retornava novamente. Por quê? Porque eles não estavam comprometidos com o Senhor Jesus. Então, o compromisso com Cristo, se colocar debaixo da obediência da palavra de Deus, se submeter à vontade do Senhor, né? Crer no Senhor Jesus e obedecer aos seus mandamentos é a melhor forma de você fazer qualquer quebra de maldição na sua vida, qualquer tipo de renúncia na sua vida. Então, a verdadeira oração de renúncia está numa entrega total ao Senhor Jesus. Então, se você está sofrendo com os pecados dos seus antepassados, se volte para Jesus, entregue a sua vida a Cristo, entregue-se verdadeiramente ao Senhor Jesus. O segredo para a verdadeira libertação está na verdadeira conversão. E eu quero terminar esse nosso vídeo aqui lendo um texto, está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Palavras do Senhor Jesus. Receba isso na sua vida. Olha o que ele diz.
em João 8, 31 e 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, veja só, os judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Nós temos aqui os verdadeiros estágios da verdadeira libertação. Em primeiro lugar, crer no Senhor Jesus, né? Porque Jesus disse para aqueles que haviam crido nele, né? Segundo passo para a verdadeira libertação, permanecer na minha palavra, ou seja, continuar obedecendo a palavra do Senhor Jesus. Terceiro passo, serão verdadeiramente meus discípulos, ou seja, se comprometer, assumir o compromisso do discipulado, tomar a cruz de Jesus e seguir em frente, renunciar ao seu eu, dizer não para o pecado. E depois, então, com isso, nós vamos conhecer a verdade. A verdade é o Senhor Jesus, né? Mas nós vamos conhecer essa verdade profundamente na nossa vida. E aí, então, seremos libertos. Isso, meu irmão, é que traz libertação, é isso que ajuda na quebra de maldições, é isso que ajuda na renúncia aos pecados dos antepassados, é você se posicionar ao lado do Senhor Jesus, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Amém, meu irmão? Que essa palavra edifique a sua vida e que você possa se comprometer com Jesus, se libertando de qualquer tipo de influência dos seus antepassados do passado. Amém? Eu quero desafiar você aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like. Nós estamos nesse projeto novo. Antes eu estava produzindo vídeos para o Biblion, agora estou produzindo vídeos aqui nesse canal, no nosso canal, e convido você a se engajar conosco aqui, participar e também compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com aquelas pessoas que estão sofrendo com maldição hereditária, com influência de pecado dos antepassados nas suas vidas. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que ela também possa conhecer e experimentar essa verdadeira libertação na sua vida. Amém, meu irmão? Fique bem, fique em paz, fique com Jesus.